Olá, povo de Deus. Sexta-feira da 19ª semana do tempo comum. Ezequiel, continuamos com o profeta Ezequiel, 16, de 1 a 15, depois 60 e 63. O profeta, uma vez mais, se serve de metáforas e analogias para compor uma linda parábola onde o amor de Deus por Jerusalém é análogo ao amor de um homem apaixonado. Porém, sua paixão, Jerusalém, simbolizada numa mulher que o homem apaixonado adotou desde menina, a viu crescer, passar pela puberdade e se tornar uma mulher bela, não lhe foi fiel. Ela ficou encantada com a própria beleza, abusou da fama que sua beleza lhe deu e caiu na prostituição. Aqui, as traduções divergem um pouco e algumas dão mais colorido ao pecado de Jerusalém. Por exemplo, tu te oferecias desavergonhadamente a qualquer um que passasse e lhe pertencias. Ou, amparada em tua fama, fornicaste e te prostituíste com o primeiro que passava. São formas duras para denunciar a prostituição sagrada ou a idolatria reinante em Jerusalém. Deus, pelo contrário, promete lembrar-se da aliança que fez com ela no tempo da sua juventude e vai restabelecer com ela uma aliança eterna, a fim de que ela se lembre dele e sinta vergonha e não abra mais a boca no meio da confusão, quando Deus a perdoar de tudo o que fez. Trata-se da renovação da antiga aliança. Jerusalém, tal como a esposa infiel, por si mesma não mereceria o perdão, mas a iniciativa da renovação do compromisso é totalmente da parte de Deus. Porém, ela voltará à renovação da aliança de maneira diferente, envergonhada ao ver a própria culpa, humilde por receber um perdão imerecido. O terrível pecado exalta assim a incrível misericórdia. Já não poderá alegar mérito nem confiar na própria beleza. Jerusalém, esposa perdoada e reconciliada, recebe outros filhos, povos estrangeiros ou povos convertidos e perdoados, não por direito de conquista, mas por dom do Senhor, porque Ele os chama e atrai. Tal parábola nos leva também a pensar nas nossas relações com Deus. O que fazemos com todos os bens que Ele nos deu? Também temos uma aliança selando o nosso compromisso com pai e mãe da nossa casa comum. O que nos anima é saber que, apesar de nossas infidelidades, Deus se mantém sempre fiel. Mateus 19, de 3 a 12. Nosso texto hoje começa uma nova secção narrativa do Evangelho de Mateus e tem logo no início uma provocação que fizeram a Jesus. Aproximaram-se de Jesus alguns fariseus para o colocarem à prova e disseram-lhe: é permitido a um homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Fazendo eco ao texto de Ezequiel, o Evangelho discute a questão da fidelidade ou não à aliança assumida, representada aqui agora num homem e numa mulher. Vejam que na pergunta dos fariseus há um veneno impregnado: divorciar-se por qualquer motivo. Para entendermos um pouco mais a raiz da questão, é bom vermos o divórcio no contexto da época. No tempo de Jesus, a questão era polarizada por duas escolas. A representada pelo rabino Hillel, que era permissiva, era do parecer que um homem que encontrasse uma mulher mais atraente que a sua e tivesse problemas por causa disso, podia repudiar esta para voltar a casar com aquela.
Os rigoristas, representados pela escola do rabino Shammai, entendiam que a exceção que fala o Deuteronômio se refere unicamente no caso de adultério. A questão posta a Jesus pelos fariseus não é mais do que uma cilada. Querem obrigá-lo a tomar uma posição por uma das duas escolas, uma das duas correntes. A resposta de Jesus tem duas partes. Na primeira, Jesus se escora em dois textos da Escritura, Gênesis 1, 27 e 2, 24. Deus quer que marido e mulher permaneçam unidos como uma só carne, e não separe o homem o que Deus uniu. A segunda parte é decorrente de uma segunda questão que os fariseus lhe impõem. Como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Aí Jesus responde: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza de vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Bem, aqui Jesus não se opõe diretamente a Moisés, que era o que queriam os fariseus, mas ele desvia a culpa desse mandato de Moisés aos legalistas, como os fariseus, que já tinham endurecido o coração de tal forma que continuavam não entendendo o que verdadeiramente Deus queria. E Jesus termina dizendo que quem deixa a sua mulher, casa-se com outra, comete adultério, a não ser que a união tenha sido ilícita. Esta pode ser interpretada como o matrimônio ilegítimo, inválido, concubinato ou consanguinidade em grau proibido. Na segunda parte do texto, os discípulos, a sós com Jesus, manifestam perplexidade e dificuldade em assumir tão graves responsabilidades no matrimônio. Mas Jesus afirma que só a opção pelo reino dos céus torna louvável a renúncia ao matrimônio. Nem todos compreenderão as palavras de Jesus. Hão de compreendê-las aqueles a quem isso é concedido. E Jesus termina dizendo a seus discípulos que há 3 tipos de eunucos: os de nascença, os que foram castrados e aqueles que renunciaram ao matrimônio por opção pelo reino. Enfim, Jesus dignifica a união entre o homem e a mulher, pois vê nessa união o projeto de Deus desde o início da criação, e dignifica também aqueles que optam pela vida de solteiro, desde que seja por uma opção pelo reino dos céus. É claro que o nosso texto de hoje suscita debates sobre o celibato, que é um tema que segue como tabu na instituição, não para a maioria dos leigos com os quais convivemos. Eu tomo aqui emprestado uma parte da reflexão de Donald Cozzens. Diz ele: para o povo de Deus dos nossos dias, nem o estado do celibato, nem o hábito clerical, nem os títulos eclesiásticos podem mais ser o sinal do compromisso radical e ideal. Os católicos de hoje, desiludidos com as atitudes de traição de bispos e sacerdotes, com os escândalos de abusos sexuais, desmandos financeiros, compreendem muito bem os sinais externos do compromisso radical, ideal. O que eles desejam é a verdadeira liderança espiritual. A fome e a sede que eles sentem é de uma pregação inspirada e sólida orientação espiritual. E quando descobrem esses traços na pessoa do seu pastor, pouco se importa se ele é casado ou celibatário. Hoje, os católicos entendem que a autenticidade e a credibilidade não são determinadas pelo estado de vida celibatária ou por ordens sacras. O que importa são as coisas essenciais,
E o que é essencial? É a capacidade de testemunho da esperança de que Cristo seja tudo para nós e de que o seu evangelho seja o caminho que nos conduz a uma vida nova. E celebramos São Maximiliano Kolbe, que soube tão bem dar a sua vida para que outro continuasse vivendo. Que ele rogue por nós. Um beijo no seu coração.